aula. E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora porque estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. Então, como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos para o nosso combinado? Isso mesmo! Procurar aquele ambiente bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais, o nosso livro de história, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá? Eu preciso que vocês coloquem aí na página 70. Colocaram? Isso! Vocês irão ver esse título, Diversos Povos, Diversas Culturas. Essa aula de hoje é dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, que nós falamos sobre os povos indígenas, certo? Então vamos lá, prestar bastante atenção e acompanhar a leitura da professora? Vamos! Atualmente, no Brasil, os indígenas estão organizados em mais de 240 povos diferentes, que somam, de acordo com o censo de 2010, cerca de 900 mil pessoas. Foram registradas também aproximadamente 270 línguas faladas por esses povos. Então, o que é que acontece? Como vocês estão vendo aqui, nós temos 240 povos indígenas. E somando todos esses povos que existem nessas comunidades, chega a 900 mil pessoas. E aí vocês podem dizer, professora, mas foram registradas também 270 línguas faladas. Isso mesmo, porque cada tribo tem o seu costume, o seu jeito de viver e também a sua língua. Não é porque eles são índios que todos falam da mesma forma e todos vivem da mesma maneira, certo? Vamos continuar? Tem aqui embaixo onde diz assim: diversos povos indígenas estão espalhados por todo o território brasileiro, em aldeias e nas cidades. Então, se vocês perceberam, né, está espalhado não só em um único lugar, eles não estão em um único lugar, nenhum único, né? Mas sim espalhado em todo o território brasileiro, que é muito grande. Por isso que cada um tem a sua cultura, o seu jeito de pintar o corpo, de acordo com a sua festividade, certo? Aí diz assim: observe as fotos a seguir. Elas retratam diferentes povos indígenas que vivem atualmente no Brasil. E aí ele me dá 4 povos aqui, 4 imagens de povos indígenas. Aí vocês podem perguntar, são só essas 4? Não, o livro não teria condições de colocar todos, certo? Então ele colocou alguns. Vamos lá? Na letrinha A é foto de indígenas Yanomami com trajes e ornamentos tradicionais de seu povo durante festividade na aldeia de Ariabu, no município de Santa Isabel do Rio Negro, em Amazônia, e foi tirada em 2017. Na foto da letrinha B, na imagem, é foto de indígenas Uaurá durante pescaria em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso do Sul. Essa foto foi tirada em 2016. Já na letrinha C, tem foto de crianças indígenas do povo Calapalo tomando banho de rio em Querência, Mato Grosso do Sul, também em 2016. E na letrinha D, indígena do povo Caiapó fazendo pintura corporal em sua filha, em São Félix do Xingu, Pará, 2016. Essa página 71, eu já tinha explicado para vocês e respondido até essas questões na aula anterior. Não foi isso, meus amores? Então, vamos passar aqui para a página 72. Vamos lá? Aonde ele diz assim: ser indígena atualmente no Brasil. Como é ser indígena atualmente aqui no Brasil? Vamos lá ver o que é que ele quer nos informar ainda mais? A grande maioria da população indígena vive atualmente em terras coletivas,
declaradas pelo governo federal e reservadas para posse e ocupação exclusivas dos indígenas. Essas terras são chamadas terras indígenas. Aí tem aí a sigla, né? TLS. O processo de demarcação das TLS, que no caso é das terras indígenas, passa por diferentes fases. Aí ele vai agora nos citar as fases. Em estudo delimitadas, declaradas, homologadas e regularizadas, que é a última fase. Há também as terras interditadas para a proteção de povos indígenas isolados, ou seja, que não tem nenhum contato com a população não indígena. Então, se vocês perceberam, tem terras interditadas para a proteção daqueles índios que não têm nenhum contato com pessoas que não sejam índios. Eles só têm contato com eles próprios, certo? Aí diz assim: ao todo, existe cerca de 700 TLS, no caso, 700 terras indígenas aqui no Brasil, em diferentes fases do processo de regularização. Como vocês sabem que tem muitas fases e como tem 70 terras indígenas, nem todas estão no mesmo processo, no mesmo caminho. Algumas já estão na primeira fase, outras estão em segunda, outras já estão na última fase, certo? Aí tem aqui esse globo aqui, né? Que é essa fonte que ele marca aqui a distribuição das terras indígenas regularizadas por região. Esse gráfico aqui, né? Em forma de pizza. Aonde tem de azul representa o de vermelho o sul, que diz 10% já está regularizado, né? Em 2017. Como nós estamos em 2021, deve ter mais terras já regularizadas. O de verde escuro é o sudeste, tem 6%. O norte, que é o verde claro, tem 54%. E é a maior parte de terras já regularizadas, né? No nordeste, que é a partezinha laranja, tem 11%. E de amarelo, o centro-oeste, com 19%. Então, a maior parte aqui que a gente pode ver nesse gráfico de pizza é a parte da região norte, que a maioria das terras indígenas, a TLS, terras indígenas, já foram regularizadas. Aí nessa partezinha verde diz assim: de acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas detêm o direito originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, o que é que isso quer dizer? Aonde os índios estiverem, que as terras já estiverem aqui todas regularizadas, né, eles têm todo o direito de usufruto para fazer naquela terra, certo? Sem que ninguém possa deter os seus direitos, tá bom? Então vamos lá continuar? Diz assim: no entanto, apesar do direito de demarcação de terras para a população indígena, vários povos ainda aguardam esse processo. Como eu falei, tem terras que estão na primeira fase, outras em segunda, outras já acabaram, né? Aí diz, continuando: além disso, os povos indígenas enfrentam graves ameaças e problemas nas TLS, nas terras indígenas. Muitas terras são invadidas por garimpeiros, pescadores, fazendeiros, empresas madeireiras e etc. É mole, meus amores. Então, além de esperar esse processo, eles ainda sofrem com ameaças e ainda passam por grandes problemas com todas essas pessoas aqui, que é os garimpeiros, pescadores, fazendeiros, os empresários, né, de madeireiras. E se vocês acompanham o jornal, diariamente a gente percebe, né, que alguns índios estão sendo atacados, mortos por garimpeiros, né, fazendeiros.
e assim por diante, meus amores. Aí continua, além de sofrerem efeitos negativos por causa da poluição dos rios, desmatamentos e queimadas. Além de passar por esses problemas, ainda tem esses pontos negativos, que são os efeitos que essas pessoas causam, que é a poluição, né, dos rios, o desmatamento, no caso desses empresários de madeireiras, e as queimadas. Aqui embaixo diz assim, olha, nessa partezinha preta, nessa imagem. Estão vendo aqui? Vamos lá, diz assim, foto de aldeia do povo indígena Camaiurá, localizada no Parque Indígena de Xingu, no Mato Grosso do Sul, em 2013. Vocês podem perceber como está aqui já totalmente desmatado, né, meus amores? É uma tristeza para o nosso povo indígena, né, que nós tínhamos que respeitar, porque tudo que nós temos, nossa cultura, tudo, veio deles. Eles já estavam aqui antes do nosso país ser descoberto. E é muito triste ver eles passando por tudo isso. Vamos aqui para a página 73, aonde diz, divirta-se e aprenda. E aí, quem é que gosta de se divertir? Tenho certeza que todos, não é? Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos. Então vamos lá? Diferentes formas de ver o mundo. Como será? Para os povos Tiquium, também conhecidos como Machacali, uma das formas de manter sua cultura viva é por meio do canto. Os ancestrais desses povos já viviam no Brasil, muito antes de os portugueses chegarem. Então, olha que lindo, ele diz que a melhor forma é pelo canto, né? De manter sua cultura viva, é pelo canto. Diversos conhecimentos do Tiquimun são transmitidos de geração em geração, por meio dos cantos. Além disso, com os cantos eles também buscam explorar diferentes maneiras de perceber o mundo ao redor. Você já imaginou como seria ver o mundo, as pessoas, as paisagens e etc. de outro ponto de vista? Vocês já imaginaram? Não? Pois comecem a imaginar. Por exemplo, imagine acordar um dia e perceber que havia se transformado em um inseto, como uma formiga. Você passaria a interagir com o mundo ao seu redor de acordo com o corpo desse inseto e não de um ser humano, não é mesmo? Você poderia andar pelas paredes, caminhar sobre lugares diferentes e ter experiências que seriam impossíveis com o corpo humano. Já imaginou? Agora tente se colocar no lugar de uma planta ou de um outro animal. Faça um desenho representando como você imagina que seria essa experiência. Depois de pronto, mostre o desenho para os colegas e converse sobre a experiência de vocês. Muito interessante, não é, meus amores? Então, ele deu a primeira dica da gente se transformar em uma formiga. Depois, né, ele falou como seria o mundo sendo uma formiga. E pede agora que vocês façam uma atividade imaginando que vocês seriam uma planta ou um outro animal. E aí vocês irão escrever, desenhar ou a planta ou o animal que vocês queriam ser e escrever como é que vocês achariam que seria a sua vida, se vocês fossem ou a planta ou aquele animal que você escolheu. Depois que você fizer isso, coloque lá no grupo da escola de vocês e troque a experiência com os colegas de vocês. Está bem, meus amores? Então, a aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.